Irmãos, eu tive mais uma vez muita alegria de estar compartilhando e meditar a palavra do Senhor com os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. E a palavra do Senhor diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará publicamente. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu estou sentindo uma presença tão forte. Tão forte. Uma presença tão maravilhosa. Eu gostaria que os irmãos tivessem sentido, porque eu não estou sentindo. Aleluia. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, que está no livro de Mateus, está claramente aqui falando sobre oração. E eu até perguntei ao pastor se o tema seria sobre oração, porque ele disse que era livre. E em princípio, não seria essa mensagem que eu estava em mente em trazer. Porém, o Espírito Santo veio ministrar comigo, até através da minha Lidiana, e no final dessa mensagem vocês irão entender. E aí eu comecei, já tinha um tema que era a oração. No versículo, eu ainda não havia me encontrado. E eu comecei a meditar e pesquisar. E esse é um texto bastante conhecido, né? Bastante pregado. E aí quando eu me deparei, eu pensei, por que eu não me veio à mente logo? Porque eu gosto muito desse versículo. E aí, e por que existem tantos textos falando sobre a oração da Bíblia? Eu acho que deve ser um dos temas mais fáceis da gente encontrar texto, né? E por que dentre tantos textos que eu falei, não foi o primeiro que eu tentei meditar em cima, mas existe uma particularidade nesse texto que me fez querer dividir com os irmãos, o Espírito Santo dividir comigo. Está falando justamente nessa particularidade que é: fecha a porta do seu quarto e ora. Porque isso me leva a entender que está nos direcionando a ter intimidade com Deus. Porque eu entendo que quando a gente medita em secreto, quando a gente medita no nosso campo especial, não necessariamente num quarto, mas quando a gente vai naquele canto, naquele ambiente onde a gente consegue a falar com Deus, eu entendo que a gente esteja gerando uma intimidade. Só que isso que eu vou levar um pouquinho mais na frente. Porque aí, o Espírito Santo me impulsionou não somente a passar para os irmãos o poder da oração, o poder que a oração tem no mundo espiritual, o poder que a oração tem em mover os céus a nosso favor. O Espírito Santo me levou a meditar justamente nos motivos que levam a gente a não orar. O Espírito Santo me ministrou comigo naqueles motivos que possam nos levar a perder o hábito de orar, de buscar ao Senhor. E aí, mesmo para nós que entendemos e conhecemos a grandiosidade desse Deus que aqui servimos, também
a face. O que faz a gente deixar de desejar estar se relacionando com Deus, principalmente no secreto. E aí, eu vou fazer um convite para os irmãos. Eu convido os irmãos a apanharem junto comigo. Por quê? Mas é com carinho, tá? Por quê? Porque eu fui a primeira pessoa a ser atingida por essa palavra. Hoje eu estava conversando com o William, meu esposo, no carro, como eu falei, William, se ninguém, nem dentre aquelas pessoas que estiverem ouvindo a mensagem, não pegarem para si essa mensagem, então era para mim que o Espírito Santo estava ministrando. Era exclusivamente para mim. E já está valendo, meus irmãos. Porque cortou profundamente, eu estou confessando. Cortou profundamente em mim. Então faça um convite. Venha apanhar junto comigo. E aí, eu tentei enumerar algumas coisas, alguns motivos que possam nos levar a deixar de ter a intimidade com Deus. E são coisas corriqueiras, são coisas comuns do nosso dia. E aí eu comecei a meditar em cima dos nossos afazeres. Os dias, irmãos, estão tão corridos. Os dias estão acelerados. As nossas responsabilidades continuam e eles estão acelerados. Quem já teve a sensação de, eu paguei uma conta hoje, parece que foi semana passada e hoje eu já estou tendo que pagar a mesma conta novamente. Os dias estão acelerados. Nós estamos assoberbados. Nós estamos cobertos de responsabilidades. E muitas das vezes, irmãos, essas responsabilidades que a gente tem foi motivo de oração lá atrás. A porta de emprego que eu tenho hoje foi motivo de oração lá atrás, para que o Senhor abrisse essa porta, para que eu tivesse essa porta, tivesse esse emprego. E às vezes, irmãos, nós usamos como justificativa para não buscar a face do Senhor, justamente aquilo que nós pedimos lá atrás. Às vezes a gente deixa de orar, de buscar a face, de ter intimidade, justificando o nosso trabalho, que nos fadiga, o nosso trabalho que nos consome fisicamente. E aí a gente deixa de buscar e culpa, teoricamente, a gente está culpando o próprio Deus. Porque foi Ele que nos deu, porque nós oramos por isso. E nós atribuímos também uma falta de tempo, né? Nós atribuímos falta de tempo nas nossas vidas, irmãos, a diversas coisas. Nós atribuímos falta de tempo para fazer exercício físico. Nós atribuímos falta de tempo a voltar a estudar. Nós atribuímos até falta de tempo em cultuar dentro da igreja. Porque muitos daqui, irmãos, acontece como acontece comigo, que acorda de madrugada para ir trabalhar escuro e volta para casa escuro. E a gente entende que isso realmente impossibilita que a gente faça algumas coisas na nossa vida. E nós escolhemos estar. As pessoas que têm seus afazeres, nós escolhemos estar realizando esses afazeres. Nós escolhemos estar empregado em determinada empresa. Nós escolhemos fazer o que nós estamos fazendo. Então é uma escolha. Então nós atribuímos a falta de tempo a muitas coisas. Só que existe uma coisa, irmãos, que é praticamente impossível a gente atribuir a falta de tempo e a gente deixar de fazer, que é orar. Falta de tempo, irmão, não pode ser uma justificativa para deixar de orar. Raquel, mas você não sabe a minha rotina, você não sabe como são os meus dias. Eu trabalho fora, eu chego em casa, eu cuido de criança, eu faço comida, eu cuido do meu marido, eu faço diversas coisas, você não sabe. Realmente eu não sei.
Só que o que eu sei, irmão, e é o que eu falei para vocês, isso cortou em mim primeiro, porque eu sei da minha realidade. E existem coisas que a gente gasta o nosso tempo fazendo, ao invés de estar orando, ao invés de estar buscando, às vezes está fazendo algo para o Senhor. É uma escolha. É uma escolha. E quais são essas? A gente se preocupa com distrações, com ladrões de tempo. Com o quê? Quem são essas coisas? Já deve estar vindo à mente de vocês. Os ladrões do tempo de vocês. Eu vou enumerar aqui que são os ladrões do meu tempo, que eu tenho certeza que também pode ser de muitos irmãos aqui. Que é justamente redes sociais, joguinho no celular, aqueles vídeos curtos que é TikTok, Kawaii. Tem gente que ocupa o seu tempo com isso. E eu sou uma dessas. E aí eu comecei a meditar em momentos que eu poderia estar me relacionando com o Senhor e que eu estava fazendo essas coisas. Um exemplo. Eu faço uma viagem longa, quando o meu esposo me busca no trabalho, eu faço uma viagem longa de ônibus. E o que eu faço para poder não me fadigar nessa viagem? Porque os irmãos sabem como a viagem é trânsito, é e tal. Eu me ocupo o meu tempo com joguinho. Para eu não sofrer com a viagem, eu me distraio com a palavra essa, com coisas sem conteúdo, sem coisas que venham me acrescentar. Talvez realmente quando eu chegar na minha casa, eu não vou ter aquele tempo de estar fazendo algumas coisas, porque eu tenho a fazer isso. Então, por que eu, Raquel, não aproveito esse tempo? Isso aí já foi um dos tapas que eu tomei com meus irmãos. Esse tempo para estar meditando na palavra, para estar ouvindo o louvor, para poder estar fazendo algo que vai realmente me aproximar de Deus. Ah, mas você está falando que no texto fecha a porta do seu quarto e ora. Quantas pessoas vão me dizer que na minha casa nem quarto tem, é todo mundo num cômodo só? Por isso que eu digo, o fecha a porta do seu quarto e ora é ótimo para quem tem essa oportunidade. Agora que não tem, meu irmão, é no banco do ônibus. É na sala da sua casa, sentadinho no sofá. E sabe o que é pior, meus irmãos? É que às vezes, a gente, quando resolve oferecer tempo para Deus, a gente acaba oferecendo os piores minutos do nosso dia para Deus. Raquel, por que você não falou as piores horas? Porque a gente não dedica horas. Poucas pessoas se dedicam horas do seu dia para orar. Entenda uma coisa, eu estou falando primeiro para mim, tá? Tudo que eu falei até agora, tudo serviu para mim. Por que os piores minutos? Por que você está dizendo que são os piores minutos do dia que você oferece ao Senhor? Porque são os minutos que eu já estou fatigada de tudo que eu já fiz. São os últimos minutos, aqueles que sobraram. Eu estou oferecendo os piores minutos do meu dia para o meu Deus. Para o meu Deus. E quer saber mais? É que nesses piores minutos do nosso dia que a gente oferece a Deus, Deus ainda se depara como assim: Senhor, abençoa o fulano. Senhor, abençoa o ciclano. Senhor, me livra de todo mal. Senhor, me reveste. Senhor, cega o inimigo. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Os piores minutos do nosso dia, que a gente pensa assim: estou oferecendo a Deus, a gente oferece para pedir. Irmãos, às vezes Deus quer ouvir de nós. Ele quer ter intimidade. Às vezes o Senhor quer ouvir de nós: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu te amo. Oh, meu Deus, eu te amo. Ele quer ter intimidade. Ele quer se sentir íntimo. Existem, irmãos, vários versículos, como eu falei,
onde Deus manifestou o seu grandioso poder através de clamor, através de oração. E isso é importante. Deus é Deus para atender as nossas petições. Eu não estou aqui dizendo que a gente não tem que se direcionar a Deus para entregar a Ele as nossas petições, porque é a Ele que nós temos que entregar, porque é somente Ele que tem o poder para nos atender. É somente a Ele que a gente vai se dirigir para pedir uma porta de emprego. Por quê? Porque a porta de emprego que Ele abrir, ninguém vai fechar. Às vezes, irmãos, a gente entrega o nosso melhor, assim, a gente fica despido. E quando eu digo despido, não é de roupa. A gente desveste a nossa alma para pessoas. E eu também não estou aqui dizendo que a gente não tem amigos que sejam de confiança, que mereçam a nossa confiança, que mereçam ouvir as nossas petições. Tem pessoas que sim, eu tenho amigos que eu posso confiar, me falar. Acontece que esse amigo seu pai, sua mãe, um irmão em Cristo, ele pode ter a melhor das intenções de te ajudar. Imagina assim, vários caquinhos. Sabe aquele seu amigo que você fala tudo para ele? Ele vai se esforçar para pegar caquinho por caquinho para colocar, para te ajudar a se reconstruir através desse caquinho. Mas ele não tem o poder de refazer toda a história. Somente quem pode moldar tudo novamente, fazer com que tudo volte para o lugar, é a Deus. É somente Ele que pode te reconstruir do zero. É só Ele que pode te ajudar a fechar todas as brechas e arestas. Então é importante, sim, clamarmos ao Senhor para entregar as nossas petições. Mas esse texto ele está aqui destacando a intimidade, para que a gente crie com Deus. E aí, esses minutos que a gente vai dizendo, Senhor me abençoa, Senhor me socorre, Senhor, e aí me trouxe a memória, porque às vezes, assim, quem trabalha aqui fora, pai, mãe, ou quem sai, fica muitas horas fora de casa e volta para casa e tem filho, e aí você escuta assim, ó, mãe, feliz, aí você pensa, pô, ela vai falar que tá com saudade de mim. Aí a criatura vira para você e fala, o que você trouxe para mim? Ai, mãe, cara, vive sem mim, ela tá com saudade. Você trouxe presente, trouxe bala para vocês, trouxe aqui? Não é assim? Só vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei imaginando Deus escutando eu falar, Senhor! E ele assim, ela vai me agradecer. Ela vai falar, obrigado pelo livramento. Eu fiquei imaginando Deus ouvindo, Senhor! Ela vai falar que me ama. Ela vai falar, muito obrigada, Senhor. Ela vai dizer para mim, Senhor, hoje eu consegui fazer tal coisa. Toda honra e toda glória seja dada a Ti por isso. E a gente, Senhor, ela vai falar que me ama. E a gente vira e fala, Senhor, me dá. Senhor, me socorre. Senhor, eu não estou aguentando mais. E é uma coisa que Deus quer muitas vezes é uma conversa íntima, meu irmão. Sabe? Entrar na porta do seu quarto e se derramar. Porque não há necessidade de se esconder. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E a gente não tem a necessidade de mentir para o nosso Deus.
porque Ele nos conhece no profundo. Ele nos conhece quando nós ainda estávamos dentro dele, sendo gerados. Quando tinha uma intimidade. E aí eu fui tentando entender mais coisas que poderiam fazer com que nós deixássemos de orar. E muitas das vezes, irmãos, a gente pode se achar indigno. Porque a gente às vezes comete tantas falhas. E fala assim, ele não vai me ouvir. Eu erro tanto, ele não vai me ouvir, ele não vai querer me ouvir. E aí o Espírito Santo trouxe a minha memória a passagem de Adão após pecar. Que ele se escondeu. Porque ele sabia que ele tinha feito mal. E Deus buscou. Por ele não encontrou. Irmãos, essa mensagem que o Espírito Santo hoje, essa noite, está querendo passar para você, não é para confrontar. O Espírito Santo não me trouxe aqui para te ensinar a orar. O Espírito Santo não me trouxe aqui para dizer para você que essa ou aquela é a forma certa de orar. O Espírito Santo veio aqui me trazer e dizer que ele nunca saiu do lugar aonde você pode encontrar. Somos nós que saímos e perdemos às vezes o caminho de volta. Ele nunca saiu daquele lugar aonde vocês, onde nós tínhamos conversas íntimas com ele. Ele nunca saiu. Nesse texto, irmãos, no prolongando, ele diz assim: não vos assemelheis a eles, porque o Pai vosso sabe o que é necessário antes de vos pedirmos. Deus já sabe de tudo aquilo que nós desejamos. Deus sabe de todas as nossas necessidades. E porque muitas das vezes, então, é dito que a gente venha buscar, para que a gente possa se tornar íntimo dele, que a gente volte à intimidade com ele. E nesse texto, Jesus veio ensinar uma oração. E eu gostaria de convidar os irmãos e fazer essa oração comigo. Os irmãos me acompanham em nome de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a tua reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Meditem em cima dessa mensagem. Venha procurar fazer mudança. E eu queria, só para encerrar, trazer um breve testemunho que tem tudo a ver com a mensagem. Há uns 2, 3 meses atrás, eu não lembro, eu recebi uma notícia do meu cunhado, irmão William, me relatando que estava com um tumor no rim esquerdo. E eu recebi essa mensagem, ele mandou uma mensagem para mim, falando: cunhada, meu irmão está aí? Falei: não, está no trabalho. Traz ele aqui que eu preciso falar com ele. E todo mundo me acha muito tranquila, né? Então joga tudo, ela vai se cortar. E ele me falou que estava com esse tumor e que estava tomando já 2/3 do rim dele. Então ele tem uma possibilidade muito grande de ser um tumor maligno. Irmãos, quando a gente recebe uma notícia dessa, é como quase a gente recebesse uma sentença de morte. E eu lembro que o William estava no trabalho ainda, estava dando culto aqui, não sei se era qual era, terça ou era quinta. E eu me joguei aqui, irmãos. Eu me joguei aqui. Eu clamei com tanta
Eu me derramei e pedi muito, clamei ao Senhor que viesse a providenciar a cura para o meu cunhado, até mesmo para que aquilo fosse um engano. E assim, o que aconteceu? Nós fomos lá, ele deu notícia por filha, aí todo mundo ficou muito abalado, ele é jovem, ele é pastor numa igreja. E aí, nós entramos em oração, e naquele dia eu me derramei mesmo, assim, foi algo muito profundo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu cunhado fez exames, realmente foi necessário ele passar por uma cirurgia, foi necessário ele tirar o órgão, mas o medo era o quê? Que essa doença tivesse espalhado pelo corpo dele, que aquela doença viesse, né? E aí foi visto que não tinha, então a melhor opção foi retirar o órgão para que preservasse as outras coisas. E meu cunhado tem uma semana que ele passou por essa cirurgia, os médicos estão admirados com a recuperação dele. Ele está, graças a Deus, ele está bem, ele está se recuperando, ele ainda está em recuperação. Então, eu me trouxe a memória quando eu fui vendo, conforme foi decorrendo a cirurgia, a recuperação dele, quando ele saiu da sala de cirurgia, aquele meu momento, que eu me derramei no Senhor, clamando a Ele, porque somente Ele poderia nos sustentar naquele momento. Raquel, você está dizendo que foi a sua oração que salvou seu cunhado? Foi um conjunto de oração sincera, derramada aos pés do Senhor, que trouxe a vitória que está acontecendo. Eu creio que será completa. Eu vou